A gente é tudo que ela tem, entendeu? Porque faz a diferença. O autismo, ele vai chegar na sua casa. Meu filho é autista. E agora? Ela percebe que ela será os pés, os braços, a voz. Eles não sonham em ter o filho autista. Mas assim, o Instituto Mãos hoje, ele se mantém como? Ele dá ao pai e à mãe de uma criança autista a dignidade deles morrerem. Entender, irmão, que você é a única mão, é o único abraço que essa família tem. A gente vai colocar a Jequié, a gente vai colocar o Pau-Ferro, a gente vai colocar o Instituto Mãos. Do município, né? Sim. Ou seja, o município ele não abraça essa causa, não? A cada 36 nascidos, a gente tem uma criança autista, né? Diga pra gente como é que tá esse futuro do Instituto. No luto dessa mãe, no luto dessa família, sopa de papelão aos filhos. E naquele dia, ela me destruiu. Sim. Uma visita muito boa que foi do prefeito Zé Cocã. Porque qual é o tipo de sociedade que a gente está preparando para essas crianças? E o Instituto, como é que surgiu o Instituto Mãos? Pô, luto e luta. O que mais te motiva hoje, João? Então você vê o grau de assertividade que nós estamos tendo. A história que tem assim tão marcante no teu coração que não. Já pensei em desistir um monte de vezes, né? Qual foi o momento mais difícil que você viveu com uma família lá no Instituto? Que onde ela chega é só porta fechada. Segure sua onda aí, não romantize não. Cada caso é um caso. Sim, perfeito. Tu faz pra lá, faz pra cá. Tendo esse apoio. Tá fazendo o quê? Você que leva lá a galinha chupava. Meu filho é autista. E agora? Hoje convidamos João Paulo do Instituto Mãos, que sente na pele todos os dias o relato de várias mães e o sofrimento na pele delas. João, como é que é lidar sobre essa situação atual no Instituto Mãos? Léo, primeiro que toda mãe, todo pai, eles não sonham em ter um filho autista. Ninguém quer ter um filho autista. E como você disse, a gente é muito sensível e tem percebido e acolhido muitas mães e muitos pais que sentem na pele todos os dias o desafio de estar sonhando que o seu filho seja independente, que tenha uma independência. E é esse trabalho que a gente faz aí há 13 anos com o Instituto Mãos e que tem um apoio da Promed. Promed está aí junto, né, com o Instituto Mãos. E, de fato, vocês lá no Instituto devem passar por muito sofrimento, porque é difícil, né? Receber uma mãe chorando, onde você vai trazer aqui hoje diversos relatos para a gente, né? Fala um pouco aí como é que é receber essas mães e como é que está esse quadro de crianças lá, né? Tá podendo receber todo mundo, não tá podendo receber. Como é que tá lá aberta essa vaga? Você tocou num assunto muito importante. A gente tem acolhido, né, essas mulheres. Grande parte são mães. A gente tem um dado que ele é muito triste, que geralmente esse companheiro, essa figura paterna, ele vai embora, né, e deixa essa mãe, ela só, né, uma mãe solo. E a gente tem acolhido essas mães, a gente tem sentido na pele, né, todos os dias, o que é estar com a instituição do tamanho que o Instituto Mãos tem hoje, que é uma instituição porta aberta, mas que a gente atua também com a solidariedade de profissionais. Então, não tem vaga. Hoje, essa é a realidade. A instituição conta hoje com 200 crianças sendo atendidas, com um protocolo que ele é personalizado, e eu costumo falar, Léo, que esse protocolo ele dá ao pai e à mãe de uma criança autista a dignidade deles morrerem. E eu digo isto porque A dignidade, quando você fala, é do filho ou dos pais? do pai. Por quê? Vou te explicar. Qual é o medo dessa mãe e o desse pai? O medo deles é um. Se eles tiverem de morrer e o filho ser dependente de alguém, a oração deles é que Deus leve esse filho antes deles. Essa é a oração. Você pode chegar para qualquer mãe e pai de uma criança autista e perguntar: qual é o seu medo? É esse o medo. Com o protocolo do Instituto Mãos, e que este ano, este protocolo
possivelmente já vai ser publicado o artigo científico, a gente tem conseguido dar independência a essa criança. A gente entende, Léo, que o conhecimento que o Instituto Mãos oferta, ele não tem que ficar apenas na consulta com a criança. Sim, Ele é um perfeito. conhecimento que ele é estendido à casa dessa criança. E é por conta disso que o Mãos executa de forma brilhante, e aí eu quero parabenizar aqui todas as profissionais e os profissionais que atuam dentro do Instituto Mãos, que entendem a importância de que a família faça parte desse treinamento. E a gente chama de treinamento parental. Se essa criança, perceba comigo, se eu tenho uma criança e essa criança vai 2 ou 3 vezes ou uma vez na instituição, Sim. essa terapia ela tem que ser da instituição para casa ou tem que ser uma terapia que faça sentido em casa e que venha até o Instituto Mãos? Com certeza, né? Começar em casa, Pois é. então tá todo Então, mundo dentro desse protocolo, então né? a gente entra com conhecimento, que é esse protocolo do Mãos. A gente entra com esse conhecimento pela porta da casa dessas famílias que são atendidas. E com isso, a gente torna esse ambiente familiar também um ambiente pedagógico, também um ambiente científico, Perfeito. porque a família começa a entender as condições, as limitações e quais os estímulos devem ser feitos para que aquela criança vença a barreira da condição do espectro que ela está. Então, hoje a ciência ela traz, né, algumas referências que devem ser atuadas e o Sim. Mãos de forma muito positiva com a equipe multidisciplinar, muito bem preparada, muito bem qualificada, ele executa, né, esse protocolo. Isso é transformador. Perfeito. Esse protocolo que você fala, ele foi criado por vocês, Instituto Mãos, ou veio de algum outro lugar? Esse protocolo é um protocolo que o Mãos criou, mas criou este protocolo buscando a referência na ciência. Sim. Então, aquilo que a ciência direciona, aquilo que tem resposta, né, dentro de um campo científico, que é comprovado, a gente oferece uma terapia que ela tem essa evidência científica. Eu costumo falar que o que não tem comprovação científica dentro do Mãos, a gente acaba não acolhendo, Sim. porque a gente investe muito, Porque né? A gente isso foi criado de uma forma, não foi no fundo de quintal, né? Não foi não, assim da noite por dia que não. criou esse protocolo e jogou lá no Instituto Mãos e aí se acabou. Ou Não, seja, foi um estudo, não é isso? a gente vem investindo muito conhecimento. Prova disso é o simpósio, né, que vai acontecer 19 e 20 de setembro. Grandes nomes da pauta até do país vão estar em Jequié, vão estar com o Instituto Mãos, vai ser na Igreja Batista Lírio dos Vales. Então a gente está proporcionando também que esse conhecimento chegue à nossa região, porque não faz sentido, Léo, nós estarmos com o Instituto Mãos promovendo tudo isso e se esse conhecimento não chegar na nossa região, Verdade. não chegar a outros lares. Então, o Mãos ele tem também uma sede lá em Jaguaquara, mas o Mãos está presente já levando o seu atendimento a Nova Itarana, já levando o seu atendimento a Jitaúna, já levando o seu atendimento a Iquara, a Ipiaú, né? Esses atendimentos são feitos aqui ou tem uma outra extensão do Mãos lá? Em Jaguaquara nós temos o Instituto Mãos, né? Sim, é legal. Ainda tímido, né? Da mesma forma que a gente começou aqui em Jequié, ainda tímido, mas que a gente já tem alguns profissionais de Jaguaquara que se colocaram à disposição para serem voluntários, que já estão passando pelo treinamento, né? Então, a gente está. A nossa missão hoje, Léo, no Instituto Mãos, é que esse conhecimento não fique apenas em Jequié. O professor Lucelmo é um professor pós-doutor, vai estar com a gente dias 19 e 20, é quem está com a gente nesse processo do artigo científico. Ele me deu uma informação que dá muito orgulho. A última pesquisa que nós temos no mundo, que a ciência que fala, né, daquilo que o Mãos está fazendo, ela tem mais de 10 anos, é uma pesquisa americana. Então, quando a gente mostrar que o que funciona é o que o Mãos está fazendo, quando a gente mostrar que o que funciona é o que a pesquisa falava 10 anos atrás, a gente vai colocar a Jequié, a gente vai colocar o Pauferro, a gente vai colocar o Instituto Mãos nessa vitrine de uma terapia que realmente faz sentido. Que bom, velho. Isso é muito bom. Parabéns, né, pelo trabalho, porque não é fácil. A gente conhece um pouco da sua história, não tanto, né?
quanto as pessoas que estão de fato lá há tanto tempo. Mas assim, o Instituto Mãos hoje, ele se mantém como? Qual é a ajuda que o Instituto Com Mãos a tem? ajuda da Promed, né? Com a ajuda da Promed, a gente tem uma parceria fantástica com a Economart e é quem dá a maior condição do núcleo de autismo, é o troco solidário. Então você que chega lá no Economart e dá os seus centavos, tenha certeza que ele tem feito a diferença na vida de mais de 200 famílias, o Economart. Nós temos os editais que a instituição participa, nós temos profissionais que são voluntários, nós temos profissionais que estão lá porque estão vinculados a editais, que o MONS participa de edital. Sim, Né? O MONS também faz parte do sua nota premiada Bahia. Então, você que cadastra, né, pode cadastrar, chegou lá no site Nota Premiada, você cadastra, você escolhe a instituição, bota lá saúde, Instituto Mãos, você tem a opção, né, de estar informando o CPF na nota e esses centavos também vêm. Ah, João, é muito? Não, mas faz a diferença. Então, 100, R$ 200 já soma para com pagar a conta de certeza. água, pagar a conta de luz. E nós temos, Léo, o Ateliê Criativo, que é o nosso mimo, né, no Instituto Mãos, Sim. onde a gente tem mães que são atendidas, que participam de produção de recursos terapêuticos. A gente tem profissionais que fazem a produção desses recursos terapêuticos e está sendo comercializado também para pais, mães, para profissionais, clínicas têm feito pedido. Então, tudo isso se converte para o núcleo de autismo, para a manutenção do Instituto Manutenção, né? Mãos. E você que está assistindo também pode abençoar uma criança autista, né? Com a doação mensal de R$ 1, R$ 2, R$ 5. Fica a seu critério, porque faz a diferença. O autismo ele vai chegar na sua casa. Ele vai chegar por um vizinho, ele vai chegar por um primo, ele vai chegar por um sobrinho, um neto, né? Um filho. O autismo vai chegar. A ciência tem mostrado isso. A O cada avanço. 36 nascidos, a gente tem uma criança autista, né? Então, a gente tem uma série de fatores que têm contribuído para isso. E para chegar a ter esse resultado final, né, do autismo, é, quem é que consegue, né? Qual o profissional da saúde que dá esse Você fala para fechar o para fechar o diagnóstico? diagnóstico? Ó, Isso. o Instituto Mãos tem uma coisa bacana, que é uma neuropediatra que atende dentro da instituição. Então, a instituição ela é porta aberta. Imagine, entre num pensamento comigo aqui, um cenário em que a mãe ela tem uma criança, né? Essa criança, ela já. A gente tem os marcos da infância e a gente tem um tempo para cada evolução de uma criança. Um Sim. tempo para andar, um tempo para arrastar, um Sim. tempo para falar, né? Então, imagine que a pessoa tem um filho e essa criança não evolui. Ela não faz comunicação visual, ela ainda não anda, ela não emite sons. Então, essa mãe, ela vai até uma neuropediatra. Quando ela chega na neuropediatra, e nós já tivemos Isso situações, você fala a partir já de um ano um ano e 2 meses, nós tivemos diagnósticos no Instituto Mãos de crianças com 1 ano e 2 meses de vida. Ah, João, mas vai ser para a vida toda? Não. Claro que essa criança ela vai sim, voltar a ser desenvolver, né? reavaliada, até porque ela está crescendo. Mas nós já tivemos. Então, o Mãos ele tem uma coisa muito bacana e Deus tem sido muito bom com a gente, que é ter uma neuropediatra. No luto dessa mãe, no luto dessa família, a primeira porta que ela vai bater é buscar uma consulta com a neuropediatra. E a gente está falando de um profissional que existe um valor agregado na consulta Sim, que é alto para muitas com famílias. certeza, Né? né? Então, o Instituto Mãos está aí há 4 anos com a neuropediatra. Um desafio tê-la, né, no Mãos, mas ela também tem dado um grande apoio, né, ao Mãos. Então, ter essa profissional dá ao Mãos uma condição muito boa, principalmente para o artigo científico. Então, essa mãe, ela chega lá no luto, né, já dentro do luto, e quando ela chega nessa consulta, a neuropediatra ela pode fechar esse diagnóstico de Sim, primeira. Caso ela não consiga, ou ela perceba que a criança ela precisa ser avaliada, né, por uma neuroavaliação, ela vai encaminhar essa criança para uma neuroavaliação. E lá você vai ter um fechamento de diagnóstico. Essa criança, ela está no TEA, ela é DI, ela tem TDAH, dislexia, descalculia, TOD, enfim. É lá que vai fazer. E aí ela entendi. volta para a neuropediatra e a partir daí você tem uma conduta de terapias adotadas. Hoje o Monstro conta com a equipe
multidisciplinar. Eu falo sempre que a pessoa chega lá no desespero, né? Fechou o diagnóstico, ela entra no luto. Volto a repetir, nenhuma mãe, né? Nenhuma família quer ter uma criança autista, né? Nenhuma mãe sonha em ter um filho autista, essa Sim. é a verdade. E autismo, Léo, não é para pobre. Autismo não é para pobre. Se você fizer uma pesquisa rápida, qual o valor de uma terapia da que o Mãos oferece, aqui em Jequié, você vai ver que o que a gente está oferecendo é realmente algo muito precioso e valioso. Então, você tem um desafio, né? Essa mãe, ela chega no desespero, ela entra no luto, fechou o diagnóstico, né? Sim. Ela tem um período de luto, né? Pô, meu filho é autista, e agora? E agora? Né? E Esse é agora? o nosso tema, Né? né? Meu filho é autista, e agora? E aí ela vai chorar com a gente, ela vai abraçar, né? Ser abraçada por Sim. nós. Ela vai, né, Ela vai precisar se de um perder ali tempo também, né? para se recompor. Em muitos casos, essa mãe, ela percebe que ela será os pés, os braços, a voz dessa criança. Em muitos casos, essa criança, ela só vai ter a mãe, A mãe. para que seja a maior representação dela. Volto a repetir, muitos pais saem de casa, né, Abandona, né? e deixam a mãe, que o único motivo dela se apegar à vida é o amor pelo filho. Pelo filho. Isso é forte, porque não é fácil. Como você falou, ninguém quer ter um filho autista. E aí, meu amigo, eu conheci uma mãe e eu fui fazer uma palestra e ela falou, desistir não é uma opção. Até a camisa que vai estar na lojinha do Mãos, viu? Legal. Né? Desistir não é Não é opção. opção. E naquele dia, ela me destruiu, naquela palestra que eu fui fazer. Eu não fazia outra coisa a não ser chorar. E aí ela virou, no meio da fala dela, ela virou para mim e falou assim, você tem filho autista, João? Falei, não. Aí ela, realmente Deus te escolheu. Porque ninguém entra nessa pauta, poucos entram nessa pauta, na verdade ela falou, poucos entram nessa pauta sem sentir na pele. Verdade. Né? Então o autismo ele vai chegar na sua casa. Então, mas ninguém faz nada só, né? Graças a Deus, Sim. né? Deus promoveu uma equipe, né? E aí eu preciso falar dessa turma, que é uma turma que tem feito a diferença. A gente tem mostrado que é possível se fazer uma terapia com qualidade, Sim. né? E o Mãos é essa vitrine, né? A gente está aí mostrando ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal que é possível. Ô, João, quando você fala, vamos falar aqui agora sobre o município, né? Ou Sim. seja, o município ele não abraça essa causa, não? Eu vou reformular sua pergunta, porque abraço pode dar uma conotação ao que eu vou falar muito Sim, negativa, né? Eu acho que não é a palavra abraçar, mas existe uma coisa muito boa que o município fez com o Instituto Mãos, sim. que foi a doação do terreno do Instituto Mãos. Isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente É, sobre lá na esse frente. terreno aí. Mas sobre o serviço do dia a Sim, dia, a gente precisa evoluir nesse diálogo. Hoje a gente não tem esse sim, diálogo para que tenha esse apoio, né, do trabalho. Embora nós recebemos uma visita lá no Mãos, uma visita esse ano, sim. uma visita muito boa que foi do prefeito Zé Cocá. Ele esteve lá no Mãos, né? Foi só, sem equipe, né? Foi E de fato sentou, conhecer. sentou e conheceu o protocolo, conheceu o serviço. Então, eu acredito que a gente pode ter nesse segundo semestre, de fato, esse Sim. sentar na mesa e ter o E é, apoio do e município. é Até, preciso, né? até porque, Léo, eu não sei, entenda. A gente tem o apoio, né, de todos esses movimentos que eu te falei. Sim, sim. Mas é difícil você manter hoje o atendimento da forma que está, se também não tiver essa mão estendida do município. Do município. E Concordo. outra coisa, a gente está fazendo o que o município ainda não conseguiu fazer. A gente está Essa, fazendo o que o Estado não sabe como fazer. essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Se no nosso município hoje a gente encontra esse atendimento, né, para o autismo, Que é referência,
que faz sentido, que dá dignidade dos pais a morrerem, né? É preciso sentar nessa mesa. Então a gente tem feito aquilo que o governo federal não sabe nem para onde vai. Essa é a verdade. O professor Lucelmo, ele falou uma coisa muito bacana no podcast, eu não lembro se foi no Flow ou se foi no Sem Groselha, mas eu tenho certeza que ele vai repetir aqui, nesse podcast. Que Traga ele ele, teve em que a gente vai Jequié, conversar com ele. que ele teve em Jequié, na Bahia, e ele encontrou uma instituição que está fazendo o que ninguém está fazendo no Brasil. É mesmo. E olha que ele roda, viu? Agora ele está nos Estados Unidos. E ele roda muito. Um abraço, professor Lucelmo. Então, Ele é professor? ele é autista, ele é pós-doutor, ele é uma das principais referências, né, na luta da pauta terra do país. Tem um filho autista, que é uma situação. O filho dele é muito comprometido, né? Então, ele é um cara que ele sente na pele. Ele tem propriedades para poder E falar. ele falou algo na live que eu vou até procurar e vou soltar esse corte. Ele falou na live bem assim: João, eu entrei nessa pauta porque eu tenho um filho. E você entrou porque você foi de bom coração. O autismo te escolheu. Enfim, então, a gente tem levantado essa pauta, Léo, Sim. porque, entenda, a gente vai ter uma imersão que a gente vai soltar, que é o autismo na igreja. É uma coisa desde o ano passado que a gente vem conversando e tal. Eri participou muito dessas discussões, a gente Sim. falando do autismo na igreja. E eu vinha procrastinando, não por intencionalidade, mas por uma questão de ser absorvido por outras demandas. Mas Deus tem provocado que a gente solte essa imersão ao autismo na igreja. Porque qual é o tipo de sociedade que a gente está preparando para essas crianças? Então, o Mãos hoje tem a primeira turma de balé de meninas neurodivergentes, de menina autista, É né? mesmo? Da nossa região. Não sei se é da Bahia, mas da nossa região eu sei que é. O Mãos tem um núcleo de convivência de futebol, uma escolinha de futebol, que tem meninos autistas, meninos que chegavam lá, não sabia nem chutar uma bola, e hoje, se o pai fizer gosto, vai estar lá todos os Todos os... treinos, né? Que bom. Participando até de peneira, a gente teve peneira do Flamengo, a gente teve peneira do Vitória. O Mãos vai ter o jiu-jitsu agora, o judô, né? Com crianças Sim. neurodivergentes. Então não é só o tratamento em si na sala, mas a gente tem uma atividade no Mãos também muito linda chamada Vida Diária, que é esse núcleo de convivência que reabilita essa criança para o dia a dia na casa dela. Então, a gente já teve uma ação dentro do Economart, com as crianças fazendo compra. Então, qual é o tipo de sociedade que a gente vai promover para os nossos filhos, os nossos netos, ou amigo dos nossos filhos e dos nossos netos? Nossos afilhados, sobrinhos. Qual é o tipo de sociedade que a gente vai oferecer? Né? Ela vai acolher ou ela vai excluir? E sobre isso eu te faço uma pergunta, né? Como é que está a nossa sociedade hoje? Porque assim, você vive isso aí constantemente, né? Tá péssima. O autismo. Como é que está essa questão escolar, Tá péssima. comércio, enfim, de modo Ó, geral. eu vou lhe falar duas situações. Ó. A gente vai falar uma de modelo municipal, de educação Sim, municipal. Eu também falo do Estado. Então vamos lá, a gente precisa melhorar. A gente tem uma dificuldade. A criança neurodivergente, né, essa criança autista, ela vai se apegar ao cuidador. Isso é o caso mais corriqueiro. Por uma questão de segurança financeira, uma questão de estímulo financeiro, esse cuidador, ele está ali, né? Ele tem um valor sim, básico, mínimo, né? E aí surge uma nova oportunidade para ele. Ele vai, né? E ele tem sim, que ir, porque ele precisa prover na casa dele. E essa criança que se apegou, ela tem esse vínculo interrompido. Isso é o caso mais simples, sim. entre aspas, né? Simples. Então a gente precisa ter uma análise no formato de contratação desse profissional. Eu não estou dizendo que A e B é culpado, mas eu estou falando do que chega, do que uma pessoa sensível percebe e que está distante da gente evoluir. Né? Quando é que eu vou ter uma remuneração tão boa para que esse profissional, quando ele ser convidado para outro lugar, ele Que fique? fique. Né? Isso é o mais simples. Aí eu te falo do Plano de Desenvolvimento Individual da Criança, que é o chamado PDI. A gente tem inúmeros casos no município, no estado, que esses personagens, né,
esse ser humano, ele não recebe essas atividades adaptadas, né? Não recebe. Um caso que recentemente aconteceu no Sim. estado, aqui em Jequié. A mãe, ela estuda na escola, né? Na mesma escola com Ah, o filho laudado, né? A escola do estado nunca ofereceu uma atividade adaptada para o filho dela. E uma série de conflitos, né, acadêmicos ali e sim, sim. tal. Foi chamar a mãe, foi chamar a mãe e a mãe já, pô, luto e luta. A mãe, né, a mãe de uma O tempo pessoa todo, né? autista, né, a mãe de uma criança com deficiência, ela vai ter que deixar o luto, meu amigo, atrás da porta e ela vai ter que transformar em Em luta. luto. O Então essa tempo mãe, todo, né? né, então essa mãe hoje está tendo uma série de conflitos com essa escola do estado, inclusive jurídico, por conta dessa não adaptação escolar, dessa não sensibilização, Sim. perdão, escolar. Então a gente está muito longe, cara, de evoluir. Recentemente a gente viu aí na internet a criança foi amarrada, Lamentável aquilo né? ali, velho. A criança foi amarrada. Eu tenho situações aqui, Léo, que a criança ela não tem pegada fina, ela não pega no lápis e a prova que foi dada era para a criança ela cobrir a letra. Cara, se ela não tem pegada, como é que Não, ela vai com cobrir a certeza não letra? existe. Então a gente está muito distante de Falta uma evoluir. preparação Mas muito grande. desistir não é opção, né? De fato. Para a gente que está aqui hoje, como instituição do terceiro setor, para a gente que está com o Instituto Maus, véi, eu não tô aqui julgando, você professor que está assistindo, não tô julgando. Cara, não é fácil para o professor, Sim. né? Imagine uma professora, que foi nossa professora aí no Que nunca município, teve no contato com município, alguém que autista. está aí há 20 anos na Sim. sala de aula, 26 anos na sala de aula, pegar uma sala, amigo, lá com 5 crianças com deficiência, mais 5 crianças autistas, né? 3 ou 2. É desafiador. A saúde mental desse professor, ao longo dessa história, ele nunca foi percebido. A Sim. gente tem contato com vários professores e professoras. Essa saúde mental desse professor, ela não é observada, né? Então, esse professor ele está cansado, é desafiador demais para ele estar na sala de aula. Sim. Então, você, professor, professor, eu não estou culpando você. Eu estou falando, a gente está falando de o quanto sensíveis nós somos e quanto a sociedade ela está preparada ou não, né, para estar Sim, recebendo, com né, certeza. essas crianças, esses adolescentes e adultos. O Monstar tem um trabalho legal com adolescente. A gente vai iniciar com adulto. Inclusive, você jovem, autista, a gente vai começar um trabalho para intermediar você para o mercado de trabalho. A gente quer caminhar junto contigo. A gente quer mostrar que é possível. Então, procura a gente lá no Mãos. Então, há um desafio na sociedade, mas também há um desafio pela ausência de conhecimento, Sim, com né? certeza. Quando a gente tem um treinamento parental que a Sim. família compreende, a gente tem essa família que chega na escola e fala: não, mas lá no Instituto Mãos a gente aprendeu que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser Que é um assim. tratamento, né? Aí o que o Mãos está fazendo, Léo? As crianças que são atendidas no Mãos, os adolescentes, a gente abre um canal de diálogo com os professores. E se esse professor ele tiver aberto a ser treinado, o Mãos também oferece esse Que treinamento, legal. né? Ou Então é uma seja, o Mãos coisa. não prepara só a criança, né? É porque, eu vou te falar por quê. Porque a gente está disposto a fazer isso. Ah, é sempre que vai conseguir? Não. Vai ter professor que, por questões, né, de cada um, não vai ter Sim. tempo para participar desse treinamento. Mas vai ter professor que vai desejar. Então, por que nós estamos fazendo isso? Porque a terapia que está no protocolo do Mãos, de Sim. casa por Mãos, ela também precisa estar estendida à sala de aula, Sim. né? Então, se eu tenho esses 3 ambientes que a criança vai, né, na mesma sintonia, a evolução ela vai ser também muito mais rápida. Então, a gente quer muito, né, deseja muito estar caminhando com o ambiente escolar. E foi uma das conversas, né, que nós tivemos quando o gestor esteve lá. Então, a gente entende que é desafiador também para o poder público, né? A gente está tendo muitos diagnósticos, graças a Deus. Quando a gente era criança, o nosso colega de sala, ele era totalmente excluído, né? Verdade. Ou sofria lá com as resenhas, né? Sim, com As resenhas certeza. pesadas da sala de aula. Então, Vivia de forma graça, isolada mesmo. graças a Deus que nós temos hoje profissionais que fazem esse Sim. diagnóstico
existe né, uma necessidade de uma melhora ainda muito, né? Muito, existe uma falta muito grande de preparação da população, eu digo, de modo geral, né? E o Instituto, como é que surgiu o Instituto Mãos? Tá aí. O Mãos, em 2013, eu encontro uma mãe que estava dando sopa de papelão aos filhos em uma localidade que você conhece bem. Foi ali na Beira Rio, sentido Frizuba. Sério, ali? É, foi ali. Ali era adobinho no chão, uma lata de ervilha já toda queimada. Ela rasgava o papel, colocava na água, mexia ali com um pouquinho de sal. Quando você fala isso, assim, mesmo de olhos abertos, volta a imagem, Ah, demais. né? E você sabe o que é, assim, bem, traz muita reflexão? É, eu conheço uma pessoa que fez um trabalho missionário na África, né? Sim, E aí, cara, a pessoa falava que isso na África era muito comum, mas eu não imaginava que eu ia presenciar aquilo, né? E aí, no dia eu tive uma reflexão, né? Que nós temos uma África, tem. né? No nosso Brasil. Eu falo que é a África da falta de conhecimento, a África que falta a terapia, a África que falta a primeira consulta com o neuropediatra, né? A África que não dá a esse pai e essa mãe a dignidade deles De morrerem, morrer. né? Então, nós temos uma África, né? Sim, sim, Então, o Mãos, ele nasce, né? sim. Desse momento, só que o Mãos também não é só núcleo de autismo, né? Lá nós temos o Emprega Comunidade, que tem vários cursos profissionalizantes, né? A gente tem dentro do Mãos, eu falei do balé, eu falei do Do esporte, né? esporte. O Mãos a gente tem a saúde mental, um público que se automutila, jovem, infantil, um público com depressão, né? Adolescentes, um público adulto, né? Adolescentes. Há um trabalho de apoio para essa família, não se atende só a criança, a gente cuida de quem cuida também. Então, há um trabalho de observação também com as pessoas que fazem as terapias, que fazem os atendimentos. O Mãos é uma instituição multi e que o núcleo de autismo tem dado uma visibilidade muito grande, Que né? bom. É uma instituição de assistência social, mas que tem tido um trabalho, né, que é de um núcleo que tem brilhado muito, que é o núcleo de autismo. Sim. E quando você presenciou, né, essa imagem, né, o que foi que passou na tua cabeça? Ali, de fato, surgiu o Instituto Mãos, né? Só que assim, e passou um filme na sua cabeça nesse momento. Cara, ó, a primeira coisa que eu parei de fazer foi abrir a geladeira de casa e falar, pô, essa casa não tem nada para comer. Ali eu já parei Já com parou isso, por lá? já. E, assim, e naquele dia ali, né, naquele final de tarde ali, eu entendi que a gente precisava fazer algo. Naquela época, Léo, eu não tinha um entendimento. Na verdade, eu nem imaginava que a gente chegaria a Ó, estar nesse momento. sim, Então, eu entendi o seguinte, que a gente precisava fazer algo e que tinha que levar comida para as pessoas. sim. Nesse levar comida, eu percebi que não era só comida, a gente precisava formar profissionais, Muito né? além do que você Pô, e é estava por isso que o imaginando. Monstro tem curso de barbeiro, mecânico de moto, design de sobrancelha, Tudo isso lá? culinária é. O Mãos roda um edital do governo do estado, que é o Bahia Sem Fome, o Comida no Prato. Sim. São 900 refeições por semana. O Instituto Mãos é uma cozinha comunitária, é um ponto de apoio no governo do estado do Que combate à legal. fome, né? Foi um edital lançado para as instituições que fazem esse trabalho de enfrentamento à fome. O Estado já conseguiu tirar mais de 1 milhão de pessoas, véio, da situação da miséria Uhum. com as cozinhas solidárias, né? As cozinhas comunitárias. Aqui em Jequié nós temos 3 entidades que Que fazem esse faz trabalho. É comida no prato que você falou? O Mãos, o Flor da Terra, que é um assentamento, Hum, e a Casa das Mulheres, né? As 3 instituições participaram do edital e ganharam o edital. Então a gente está na trincheira do combate à fome e o Mãos ainda faz algo que está além desse edital, que é pegar essa família que está recebendo essa comida e a gente ofertar capacitação de mão de obra. A gente tem conseguido fazer isso, né? O edital ele não é para isso, mas a gente tem conseguido, porque a gente quer muito que esse público ele chegue com fome, mas ele saia dono da sua história, dono de si, né? Então é gratificante. O Mãos ele está aí 13 anos,
Aí a gente chega lá onde eu ia falar, que é o terreno do Mãos, que foi uma doação do município de Jequié. João, então assim, o Instituto Mãos tem 13 anos, né? Recentemente a gente fizemos um trabalho lá no Instituto, onde a gente, na verdade, né, se emocionamos lá Sim. nessa questão de ouvir Você esses ficou relatos. emocionado também? Também, pô. Até a Câmara chorou, né? Até a Câmara chorou, porque, de fato, é inspirador, irmão, né? Essa história do Instituto Mãos. E teve um toque especial ali, né? Porque eu tava falando da história na casa onde tudo começou. Então, Sim, foi voltar no tempo ali, reviver as aflições, as sim, sim. ansiedades, as angústias, né? E ver o resultado ali. Ali, de fato, passou novamente, né, um Você filme. me destruiu, literalmente. Não era para destruir, mas sim trazer a realidade para o pessoal, né, assistir, Você porque de fato tem muitas pessoas que moram na nossa cidade e não conhecem não essa conhece, história, verdade. né? E não conhece o Mãos também, Sim, não conhece a né? sua história, não conhece a história do Instituto Mãos e assim precisa ouvir, porque ou seja, é de mão em mãos, né, que a gente vai tendo esse Tá apoio. fazendo o quê? Você que ele ia falar, a galinha chupava. Não, não, não. É dando Mas é verdade, é com a mão estendida, né? De isso. você que está assistindo, seja uma simples curtida lá, um comentário, um Sim, compartilhamento, seja você doando no Troco Solidário, os seus centavos lá no Economart, seja você cadastrando seu CPF na nota, e é bom voltar nisso, porque eu falei que o Mãos era saúde lá e é sim, social. Então, quando você bota lá, ó, nota premiada Bahia, você faz seu cadastro. Vai lá na cidade, área social, e você pesquisa o Instituto Mãos. Toda vez que você compra, informa o CPF, centavos sim. Isso nota vai. premiada, né? Nota premiada Bahia. Bom corrigir. Centavos vai para a instituição. E vale lembrar, às vezes as pessoas ficam com medo, né? Ah, o governo quer saber onde eu estou comprando. Não, não é sobre você. É sobre o estabelecimento. O governo quer confrontar ali informações contábeis se aquele estabelecimento, o que ele forma, o que está vendendo, enfim, né? Então, você faça isso, cadastre nota premiada, escolha o Instituto Mãos. Se for lá no Economart, o troco solidário, seus centavos faz toda a diferença. Você pode ser padrinho de uma criança autista, você pode estar participando com a gente da Sim. campanha do cimento do Instituto Mãos. Estamos construindo, né? Vamos falar disso já já. Estamos construindo, a ferragem já está finalizando Que bom. e a gente vai entrar aí na área de concretagem e você pode fazer parte desse movimento. Paredes, Léo, a gente vai construir com cimento, com areia, mas sonhos a gente só vai construir se a gente estiver juntos e Verdade. você, né, é o convidado a estar participando para fazer com que essa família de uma criança autista ela tenha a dignidade, né, de morrer e presenciar a independência desse filho. Isso é muito bom. Forte demais sobre isso. Falamos agora, né, como a gente estava comentando aqui, sobre a questão, como tudo começou. Você já entrou nessa parte né, da construção. Diga pra gente como é que está esse futuro do Instituto, né? Essa nova sede, esse novo terreno. Conta aí pra gente, porque ele viveu sempre de aluguel, né? E qual foi a maior dificuldade que você teve, primeiro, antes de você falar do terreno, né? A dificuldade que você teve maior diante desses aluguéis aí. Ah, velho, a gente já viveu muitos milagres aí com aluguel. Eu já recebi doação de uma mulher alcoólatra que recebia ajuda do Instituto Mãos. E chegou lá e me deu, rapaz, e era os 20 contos lá que ela me deu. Era o que ia completar O ali, que a faltava, né? conta, é o que faltava. Teve situações já de estar com aluguel atrasado, conta de luz, de água atrasado, e tem um evento católico aqui, e Sim, Thalita com o Ministério Maranata chega lá e me dá aí todas as contas e pagar. Tive uma perfeito. tia, velho, tia Isa, que foi assim uma abençoadora, muitos anos, com o Rodrigo Gesteira, amigo meu. Eram as pessoas que contribuíam assim, que segurava, era o que segurava a onda, sabe? Sim, E quando a gente foi abrir a casa, aquela casa lá, eu tive a ideia do troco do pão. Eu chegava para os amigos e falava, rapaz, pega o troco do pão, tu guarda e tu me dá.
para ajudar no aluguel do Mãos. Porque o que eu pensei? Imagine, se a pessoa me doasse ali R$ 50, R$ 100, o carro quebra, a moto quebrou, o filho adoeceu, ele podia fazer uma comparação, falar, pô, tá Sim, faltando na minha casa e eu tô doando. Mas o troco não ia fazer tanta falta. Então, sim, 20 centavos, 10, 5, 50, R$ 1. Então, isso fez a diferença e me ajudou muito na decisão de alugar a casa. a casa, né? Aí depois foi mudando, aí veio Tia Isa, veio Rodrigo, veio esse movimento aí da Igreja Católica com Thalita, enfim. E a gente veio pagando. E aí teve o desafio, né? A gente saiu daquela casa, foi para uma casa maior ali do lado. Sim, Depois a gente voltou para a casa que é hoje, né? Onde acontecem os atendimentos. E nós alugamos aquela casa de novo, né? E eu falo que tem uma passagem secreta, né? sim, A gente abriu o muro, então vai de uma rua a outra. E a gente tinha mais duas casas, eram 4 casas, né? Até o ano passado. A gente reduziu para 2 casas e aí o Instituto Mãos ganhou um terreno, que né? bom. A doação do terreno, na época eu não estava na presidência do Mãos. O Mãos ganhou um terreno, a doação do município de Jequié. Então, o prefeito Zé Gocá, ele mandou esse projeto para a Câmara, né? Dos 19 vereadores, 17 entenderam a importância e foram favoráveis à doação. Que bom, velho. E aí, velho, este ano específico, eu sempre olhei para aquele terreno e vi construído, mas eu nunca tive R$ 1 no bolso para iniciar a construção. Quando foi este ano, eu chamei Samurai e falei, Samurai, a gente vai fazer um padrão de energia lá no Instituto Mãos. Na verdade, o que eu fiz foi um ato profético, né? A gente colocou os primeiros blocos Sim, acreditando e confiando que Deus ia suprir de alguma forma. só não sabia como. Eu falo sempre que a gente precisa botar o pé e Deus botar o chão. Verdade. Eu entendo perfeitamente que o Mãos ele está onde está, não é mérito meu, né? Eu apenas fui o coração aberto a tocar a ideia que se transformou no projeto. Mas o Mãos é feito de muitas histórias, de muitas pessoas, né? E nesses sentimentos aí, nessa mistura, eu tive a alegria, né? Eu tenho um amigo em Salvador, Lucas Bucão. Eu fiquei 2 ou 3 dias na casa de Lucas para vir para Jequié e depois eu acabei voltando, ficando uma semana. E foi aí que Lucas me apresentou Douglas, né? Teve um projeto de um ator que, enfim, Sim, a gente recebeu a doação dessa token para iniciar a construção. Foi uma doação de R$ 30 mil, mas Douglas ele sentiu no coração dele e ele fala que Deus confirmou no coração dele para ele ajudar o Instituto Mãos. Então, um abraço aí a Lucas Bucão e a Douglas, né, que hoje é a DF Trader, que está se tornando o DF Grupo, que está abrindo o banco, né, o DF Bank. Cara, e aí a coisa mudou, Léo. Aí foi assim, a gente. Rapaz, foi ver a mão de Deus assim, velho. Foi. Eu tinha recebido algumas profecias, sabe? sim. Que Deus iria usar um homem para abençoar, um homem de fora tal. E eu perguntava, né? Quando é que vai chegar? É a Quando é vontade. que vai chegar esse É homem, porque, por Senhor? mais que tinha Porque, fé, né? mas é uma coisa que às vezes a gente quer logo, né? Deus, manda logo aí esse homem, né? Porque. E aí, velho, com esses R$ 30 mil, com o primeiro ato profético lá do padrão de energia, com os R$ 30 mil, a gente de fato botou o pé para Deus botar o chão. Que Hoje, bom, velho. hoje o terreno lá, ele tá nas 74 sapatas já cavadas. Todas. A ferragem já está quase toda pronta. Nós vamos Legal. iniciar a concretagem e eu vou te falar uma coisa. Vai sair como foi sonhado lá atrás, Amém. né? Como foi sonhado. Então, na construção do Instituto Mãos, o nosso maior parceiro hoje é a DF, né? A DF Trader. E claro, Deus tem movido pessoas. Sim. Eu tive uma visita lá com o empreiteiro e ele falou assim que se eu já tinha 500 mil para começar a obra. Eu falei para ele que eu não tinha, que a obra não era minha, 500 né? mil para começar, né? Começar. Aí eu falei assim, rapaz, você precisa entender que essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Eu estou aqui só gerenciando, ele é dono da prata do ouro. Se ele quiser, amanhã aparece o dinheiro todo para construir.
Aí no outro dia eu ganhei 100 sacos de cimento, aí liguei para ele e mandei o recado, né? Ó, ganhei 100 sacos de cimento de tio Carlinhos, em Iguaí. E aí ele falou, rapaz, eu preciso andar com você aí para conhecer esse Deus. Então é muito sobre isso, Sim, né? sim. Eu não sou. Nós recebemos todos os dias a misericórdia de Deus, mas Verdade. eu vivo milagres que eu preciso falar desses milagres. Então, essa construção é um desses milagres. Deus tem sido muito bom, tem direcionado pessoas, né? Então, a gente está agora na campanha do cimento. Tem pessoas doando cimento. Hoje eu ganhei 4 cimentos, né? De Rafael, né? E quantos cimentos vai precisar lá, João? Eu falei, rapaz, só nessa primeira fase aí 500. Ele, então eu vou dar 4 cimentos. Então, a gente Sim, já que tem bom. hoje aí, eu acredito que a gente já chega aí na casa dos 150 cimentos, né? Então, falta apenas E quem, 350. quem estiver assistindo, né, pode fazer a doação. Pode sim. Você pode doar. Ah, você não pode doar um saco de cimento? Você pode doar R$ 2 também, vai ajudar a comprar o cimento. Sangue de coração, meu amigo. Venha. 50 centavos, 10 centavos. Né? Então, a gente está lá com a construção, né? Uma área muito boa. Com a sede, deixa eu beber uma água, com a sede, a gente vai conseguir chegar aí a 5 mil famílias. Né? Então, E hoje está atendendo quantas? rapaz, com tudo que acontece, a gente chega a 2 mil. 2.000. Mas aí eu falo do curso profissionalizante, Sim, sim, de modo né? Eu geral, falo né? do atendimento, né? A gente tem uma E, parceria fantástica e aí eu não posso, velho, deixar de falar com a doutora Jussiara na Clínica Inove. Jussiara, ela tem aí vai fazer 4 anos que ela atende toda a demanda da instituição no consultório dela. que bom, velho. Então, você que está assistindo é médico, nutricionista, dentista, você quer participar do movimento desse, mas não tem como ir, a gente abre a agenda no seu consultório e você vai atender quem Sim, precisa e vai estar que fazendo a legal, sua velho. parte, né, do mesmo jeito. Então, a gente tem a Clínica Inova aí com a doutora Jussiara. Cara, aí Deus é muito bom. Eu falo de Deus o tempo todo porque eu vivo esses milagres. Então, ter o terreno, né, foi um cumprimento de uma promessa de Deus. Sim. A gente recebeu uma profecia que o Instituto Mãos teria o terreno, Aí nesse caso ele né, vai sair de 2.000 para 5? para 5 mil. Né? E eu vou te falar, na hora 5 que a mil. gente expandir, porque o terreno lá é 2.500 metros quadrados, a gente consegue ir muito além. Ou seja, é 5.000 famílias, não é 5.000 Famílias, pessoas, é não, a gente está falando de famílias. famílias. É a família que chega para capacitação de mão de obra, é a família que chega para saúde mental, é a família que chega para o esporte, para o balé, para o judô, para o jiu-jitsu. Então, Que bom, velho. para o gueto, né? Que a gente vai estar rodando aí com a Promed, É, né? rapaz, você tá devendo esse gueto aí pro Tem que soltar pessoal. essa culpa de Eri, mas vai soltar. É, Ele é, ali Eric. olhando. É isso, velho. É tudo isso aí que é o Mãos. Que bom, velho. Isso é muito bom. Que a gente, na verdade, precisa de mais pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, Pessoas né? precisam de pessoas, Então a gente verdade. precisa de você lá no Mãos para que a gente acesse corações, e que as pessoas entendam que todos os dias elas são amadas por Deus, que não escolhe filho preferido. A gente está todo mundo no mesmo nível, né? No mesmo, o sarrafo passa igual. E é sobre isso aí, velho. Verdade. O que mais te motiva hoje, João? Assim, te manter tanto vigor, né, nessa empreitada. Velho, você sabe que Clarinha é minha filha, né? Você que não conhece minha história aí. Clarinha com 4 aninhos. 4 aninhos. Teve um aniversário dela que ela pediu para as pessoas levarem alimento do que brinquedo para ela doar para o Instituto Mãos, né? Ela com quantos anos? 4 aninhos. Ela já fez esse pedido. Ela tá com 7, é. Aí o pai dá uma. A Vou beber uma balançada. água aqui. Porque é o que a gente vive, é o que você falou, né? Verdade. Então ninguém fica há 13 anos, né? Fazendo o que não sente. Sim. E a mim hoje, Léo, eu não tenho como desistir. Para mim não é opção, né? Desistir para mim aqui. Vai desistir para mim não é opção porque eu tô vendo as promessas de Deus se cumprindo, sabe? Então, é algo que eu entendo que uma vez, quando eu estava para alugar a primeira casa do Mãos, eu tinha conseguido a casa, mas tudo dava errado. Tudo dava errado. E aí eu conversei com o cara, esse rapaz, ele perdeu a filha dele nova com câncer.
E aí ele estava na iminência de montar um instituto com o nome da filha e tal. E eu falei para ele, eu falei, rapaz, ó, eu falei para Deus que se não tivesse pureza no meu coração, para ele não deixar nada acontecer, demorou um tempo, saiu o estatuto, saiu o registro. Eu estou com profissionais para atender e eu não consigo alugar a casa. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, você precisa entender uma coisa, não é quando você quer, é na hora de Na Deus. hora de Deus. Isso foi num sábado. Na segunda eu estava com a casa alugada. É mesmo. E aí, velho, para o terreno mesmo foi um desafio enorme. Você não faz ideia da angústia que todos nós passamos, né? Para no desenrolar desse terreno. Houve denúncia no Ministério Público, o Ministério Público arquivou a denúncia, enfim. Mas era tudo para o cumprimento de uma promessa. Sim. Então, quando a gente passa o processo e a gente vê os milagres de Deus, é para que a gente possa testemunhar. Então, você que está aí no seu coração, querendo iniciar um trabalho, né? Entregue esse trabalho na mão de Deus. Não vai ser fácil, né? Não é fácil. Não. Já pensei em desistir um monte de vezes, né? Mas toda vez que o trem aperta, acontece algo extraordinário. Então, esse momento a gente está vivendo o extraordinário, né? E eu acredito, né, que em breve, muito em breve, a gente já consiga inaugurar o Instituto Mãos. O meu desejo era inaugurar no final do ano. Agora. Deus abençoe que sim. É o meu desejo, né? Eu não, Entregou na mão de Deus, né? é que eu não vivo É. mais essas ansiedades, entendeu? O Sim. Instituto Mãos não é meu, a obra não é minha, é de Deus. Uma vez Deus falou muito forte comigo. Isso não é um fardo. Não é um fardo. Não perca. Eu tive situações de perder minha noite, né? Acordar à noite ansioso. E Deus falou muito forte comigo. Não é um fardo, é propósito. Então, meu amigo, depois disso, não tira meu sono. Eu não vou agir de forma imprudente, Sim. né? Chegar numa loja, comprar tudo aí para construir. Não vou fazer isso. Mas eu entendo que Deus vai cuidar de tudo, Com certeza. né? E na hora dele, um dia Deus falou comigo que tenha cuidado com o que faça teus olhos brilharem, porque na minha hora, no meu tempo, eu faço tudo acontecer. Então, eu estou vivendo esse tempo aí. Que bom, velho. E quem é João? João Paulo. João Paulo é um apaixonado por Jesus Cristo, né? Que tinha muita vergonha de falar de Deus, dos milagres de Deus. E perdeu essa vergonha, né? Que bom. E perdeu essa vergonha. Mas é o filho de uma mãe que tem um coração enorme, generoso, Terezinha. né? Quem não Dona conhece Terezinha velho? Figura. que é filha de Dona Ciá e seu Miguel, que foram as pessoas mais generosas que eu Sim, conheci nessa sim. terra, mas que se tornou pai de Clarinha, né? Clarinha, casado com a mulher da minha vida, que é Arlen, né? Eita. E que sonha, cara. Eu sonho em. Quando eu era adolescente, eu vi uma frase que ela falava assim: se você deixasse de existir, que falta você faria? E aquilo foi um choque para mim ali na minha adolescência, né? Falei, poxa, o cara inventou a lâmpada, inventou o bule, o velcro, o botão, pô. Eu não tenho habilidade com bola, né? Para ser um Pelé, um Romário, né? Que era da nossa. Romário era da nossa época ali, Sim, Ronaldinho sim. e tal. Cantar também não é meu forte, né? Então, Tem que fazer alguma poxa, coisa. o que eu vou fazer, né? E eu sempre me Sim. questionei. Pô, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu entendi que a vida, quando a gente olha para a história de Jesus, a gente entende que é tudo sobre o outro, né? Sim. Eu acho que eu estou no caminho certo. Uma vez eu vi Jordão falar que Jesus era amigo dele. Rapaz, eu fiquei numa inveja daquilo ali. Eu falei, rapaz, eu nunca disse que Jesus era meu amigo. Aí eu comecei a falar que Jesus era meu amigo, né? Sim. Então eu sonho em quem sou eu. Acho que o meu maior sonho é um dia encontrar com Jesus, ele olhar para mim e falar: você foi meu amigo, né? Mas viver é você transbordar no outro, Sim, com certeza. né? Eu espero que essa missão ela fala mais sobre o outro do que sobre mim. Sim. Volto a repetir, eu sozinho não faria nada. Tenho uma esposa que me apoia, eu tenho uma filha que me apoia, Clarinha é voluntária dentro do Mãos. Eu tenho uma mãe que é a primeira premissa do Instituto Mãos, que foi as cadeiras, ela que doou. Comprou no cartão dela, Sim. fiado.
uma história fantástica. Ela chegava e falava, Léo, você pode me doar. Na época a cadeira era R$ 20, pô. Você pode me doar R$ 20 para eu comprar a cadeira para o Instituto Mãos, é um projeto que meu filho está fazendo. Aí você dava o sim, ela tirava a fatura da bolsa, já toda amassada, Sério, cara. velho? E ela botava lá o menos Menos uma, 20. né? Então, a minha história, Rapaz, ela é uma história que ela vem dos meus motivadora. avós, né? Passa em minha mãe e eu acho que eu tô conseguindo fazer aquilo que a minha avó e a minha mãe ela não Sim, conseguiu fazer. imagino. Eu espero que Clara, ela fala que ela vai ter a sala dela lá Deus no Instituto abençoe. Mãos, né? Então, eu ensino a ela que ela só precisa ter o coração no rei, o resto ela vai conseguir Sim, conquistar tudo. Então, eu sou perfeito. isso aí. Eu sou Que bom, velho. amigo seu, que tem a Promed como apoiadora lá no Mãos. Muito obrigado por esse tempo. Tamo junto. Foi memorável estar aqui, dividir esse espaço com você, com toda a turma que está aqui. Um ambiente de amigos, né? Que as histórias elas se conectam, Sim, né? Somos todos improváveis aqui nessa com sala. certeza. Então Deus ele tem um chamado para cada um, né? Então é isso, velho. Perfeito, velho. Que Falei pra história, né? caramba. Mas tudo bom. É isso aí. Assim, E eu se sei. você gostou, né? Segue. Não, calma aí, a gente vai Ah, não é chegar lá agora ainda. não? Ixi. O homem ficou ansioso. É, Então, assim, velho, a gente sabe que todas as histórias aí, né, é assim, Marcam. marcante, né? Mas, assim, qual é a história que tem, assim, tão marcante no teu coração que te faz refletir até hoje? Na verdade, eu vou te falar da mais recente, que Sim, foi da. Eu fiquei 13 dias fora, então foi antes de viajar. Aí Maurício chegou para mim e falou assim: ó, eu tenho um garoto que eu estou atendendo, que ele chegou não verbal, né, não comunicação visual, ele já evoluiu e ele já está começando a falar. E aí, quando ele falou isso, cara, de verdade, na minha cabeça só vinha a frase que eu tanto falo, que é a dignidade dessa mãe morrer, entendeu? A ele gente tem tem quantos anos? Essa conseguido, criança tem cara. quantos anos? 5 anos, 5 anos. cara. Ele chegou lá com tem quanto tempo e ele já começou a falar? Esse tempo é um segredo que vai estar no artigo científico, eu não posso falar agora. Eita, é Só que mesmo. ele chegou esse ano. Ele chegou esse Ele chegou ano. esse ano. Então E, você vê o grau de assertividade que nós estamos tendo, né? caramba, velho. Então, assim, eu voltei no tempo ali com o Maurício falando. Então, véi, a gente tem Sim. várias histórias. Por exemplo, tem uma criança lá que tá lá no Mãos, que ele tá fazendo jogo para celular, ele fala 2 idiomas, né? É mesmo. De uma família improvável, que jamais teria acesso a um tratamento. Um menino com hiperfoco e altas habilidades. Então, Léo, a gente tem muitas histórias, né? Tem Imagino, história de velho. adultos que descobriram que são autistas, né? Então a gente coleciona, né, inúmeros Sim, sim. relatos e a gente compartilha esses milagres. Perfeito. A gente vai, a gente aqui, a equipe da Promete separou umas perguntas, né? Você tava viajando, a gente não sabia se ia dar tempo, se não, né? Jogador, Aí a gente fez umas perguntas aqui que a gente vai fazer a partir de agora. Geralmente a gente faz as caixinhas de perguntas, né? Mas não deu tempo para você, sim. né? Se ia chegar ou não. Enfim. É, Qual foi o momento mais difícil que você viveu com uma família lá no Instituto? Cara, a gente tem um desafio no Mãos que mexe com toda a equipe, né? É uma mãe que ela tem deficiência intelectual, essa mãe, né? Ela tem outras comorbidades também. É uma família que tem ela e a mãe dela, né, que é uma idosa, Sim, e uma criança, cara, que é nível 3 de suporte. E que se esse ambiente familiar ele tivesse a condição cognitiva de executar aquilo e participa dos treinamentos, essa criança teria evoluído muito. E aí a gente vê que é desafiador, cara. A gente tem essa criança lá e o Mãos a gente tem inúmeras regras, né? Que a sim. gente preza pela evolução. Véi, mas a gente tem essa família lá porque a gente entende que a gente é tudo que ela tem, entendeu? E você vê uma criança, velho, que poderia evoluir, cara, mas não tem como a gente pegar a família dela e carregar para dentro da casa da gente. Aí, esse é o lado, sabe, Léo, que a gente.
que a gente entende que não é só sobre ciência, que não é só sobre Tá muito além, velho. a evolução da criança, velho. É você entender, irmão, que você é a única mão, é o único abraço que essa família tem. E é complicado, cara. É complicado porque você vê, véi, e aí, vai ser isso até quando, né? O que é que Deus vai fazer aí para essa criança ser independente? Se não fosse a gente, como é que seria essa vida Ô, sem ela, né? irmão, aí, Isso passa na sua mente, não passa essa pergunta? véi, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa criança, ela não sente dor, velho. Ela não sente dor, ela teve um probleminha no dedo, que o dedo dela, cara, ficou da grossura na base desse copo aqui, ó. Sério? E ela sem sentir dor. Ela foi muito bem atendida no Prado, no Castelinho lá. A gente acompanhou e falou da condição dela, né? Uhum. Ela não sente dor, velho. Ela iria perder o dedo, cara. E a mãe achava que tava tudo bem, sabe, velho? Porque assim a mãe chegou no hospital e fez a conduta do hospital e a mãe simplesmente tirou ela do hospital. Só que a mãe também tem uma condição vulnerável, né? Sim, Cognitiva, enfim. E aí, se não é a gente, irmão, ela tinha perdido o o dedo. dedo. Ela ia ser amputada, velho. Rapaz. A gente é o acolhimento, cara. É a extensão da casa. Então, isso aí é algo que mexe comigo, que mexe com a equipe, né? Com a equipe. Sim. Então, é uma criança que ela vai. A gente entende que esse trabalho com adolescente ela vai estar com a gente. Esse trabalho com adulto, muito provável que ela também Ela esteja está, com né? a gente nesse trabalho. Rapaz. Não é fácil não, né? Não, não é não. E eu achei que eu não ia chorar, viu? É, Chorei. então, mas de fato é emocionante, irmão, porque como você falou, né? Você tem um propósito em Deus. Não é num ser humano, mas é em Deus. É Então, sobre o outro, né, é velho? sobre o outro. É cuidar de órfãos e de viúvas, E a né? gente tem que vir de fato, como você falou, fazer algo na vida de alguém. E é por isso que o simpósio, velho, ele é muito importante. Né? E você que está assistindo, se permita aí, velho. Você trabalha no comércio, você trabalha na área de saúde, é para todo mundo, Para velho. todo É um mundo. conhecimento que você pode estar fazendo a diferença para o seu vizinho, né? Para um parente. Então, 19 e 20 de setembro, na Igreja Batista Jesus Lírio dos Vales. Show de bola. O que você diria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico de autismo do filho? Você não está sozinha. Estamos aqui para chorar contigo, te abraçar e te ajudar, ainda que a gente não tenha vaga. Né? Chegar lá Hoje mesmo e. eu recebi um pedido de socorro. Né? Rodrigo, um amigo, mandou uma mensagem de uma pessoa que ele conhece. Ele falou, irmão, eu sei que não está tendo vaga. Eu falei, mas a gente tem abraço. A Sim, gente tem um banco para sentar, a gente tem um café para tomar. para dar Né? uma A gente tem orientação, um né? núcleo, eu não posso esquecer, velho. A gente tem um apoio no núcleo de serviço social, um apoio jurídico, né? A gente tem lá o doutor Diego, a gente tem o doutor Wilson, a gente tem o doutor Gabriel, né? Então, Elizabeth, Elizabeth e Elisângela, elas vêm de Itabuna, velho. E elas ajudam a gente É lá no. mesmo? Elas têm um escritório aqui em Jequié. Que bom. Então a gente lá, a gente vai segurar na tua mão e vai estar contigo. Isso é bom porque nesse momento aí, como você falou, né? É um luto, né? É. Vamos mais aqui com mais uma pergunta, né? Você já pensou em desistir do Instituto Mãos? Oxi, várias vezes, meu Deus. E disse desse ano mesmo, eu pensei. É mesmo. Oxi, é claro, velho, a gente é carne e osso. Verdade. Velho, você vê, ó, você com 4 casas, tendo que entregar 2 casas e tendo que manter o serviço, a sua mente buga, velho, com esse tanto de família que Sim, precisa do sim. serviço. Querendo ou não, eu falo, nossa cidade é uma cidade muito boa. A gente tem muita gente boa, mas a gente ainda tem uma cultura, a gente tem alguns matadores de sonhos nessa cidade, entendeu? A gente tem uma turma improdutiva que não faz nada e quer parar os outros. Então, a gente é carne e osso. Só que é como Verdade. eu te falei mais cedo, toda vez que o trem aperta, Deus faz algo extraordinário. E fez, e faz. Então, é,
É isso. Eu não tenho um filho autista, né? Nem uma filha. Eu não tenho uma filha autista. Eu não sou. A nossa família não é uma família neurodivergente. Então, é desafiador você segurar a onda desse serviço, sabe? Sim, sim, E o Mãos não é só o núcleo de autismo. sim, Não é importante. só. Então, quando esse desafio chega, para, eu já pensei em parar, velho. Inúmeras vezes. Não é fácil, Porque manter o núcleo de autismo hoje, Léo, é algo que chega aí à beira de 50 mil por mês de uma instituição que não tem receita, cara. Né? complicado, né? Então, a gente está falando aí de 200 crianças que não teria jamais o atendimento. A gente está falando de 200 crianças e a gente tem um estudo que traz que essa criança com TEA, quando ela não é estimulada na infância, a chance dela desenvolver da pré-adolescência para a adolescência, esquizofrenia, depressão, e aí vem automutilação, tentativa de suicídio, é altíssima, velho. Beira E 95%. isso a gente praticamente não vê falar, né? É isso, beira 95%. A chance dessa mãe cometer suicídio em luto e mãe solo também é alta, ela só se apega ao amor, Sim, irmão. Ela tá apegada ali à vontade de ver o filho desenvolver e sabendo que ela é pé, mão, boca, abraço dessa tudo criança. dessa criança, né? Então, imagine, velho, você entrar um ano com um serviço desse tamanho, sem receita, de aluguel, aluguel que não é barato, sem o apoio, né, do município, sem o apoio do Estado, sem o apoio do governo federal. Então é desafiador. Foi muito desafiador, né? Naquele momento que eu pensei em desistir, né? E aí, velho, desistir não é opção, não. Tem que segurar a onda, respirar, entender que Deus, ele deu uma palavra que não é fardo, né? Sim, Que é propósito e que ele vai direcionar as coisas e tem direcionado. muito Você é bom. testemunha disso, né? A construção tá lá tocando e É, eu já vejo tudo construído e pequeno. que bom. Eu, Samurai, Net, Arley, né? Perfeito. João, vou te fazer a última pergunta, né, desse episódio aqui que a gente está fazendo essas perguntas, né? Você acredita que o amor muda tudo mesmo no autismo? Não, não muda não. Véi, eu fico assim, muito. Tem hora que eu fico meio que triste com a turma que quer romantizar a pauta, tá ligado? E não é sobre isso. Imagina. Tem famílias aí, irmão, que não vai ter evolução nenhuma. Eu te trouxe o caso. Sim, Ah, pode existir uma solução? Véi, eu espero, com toda a fé que eu tenho, que vai ter uma solução. Mas, irmão, a realidade ela é muito dura, velho. Então, assim, o amor vai mudar tudo. Uma mãe solo, com Bolsa Família, com filho nível de suporte 3 severo, que o marido arrumou outra família, que não dá a pensão do filho, que a escola não inclui, que o município não oferece consulta, não oferece terapia, que onde ela chega é só porta fechada. Essa é a realidade. Então, o amor dela não vai mudar, não vai. sim, sim. O que vai mudar é o conhecimento, o que a gente está fazendo, que está alcançando outras pessoas, despertando o olhar, fazendo com que as pessoas compreendam que essa realidade ela vai chegar até você. Perfeito. Volto a repetir, o autismo ele vai chegar à sua casa. Filho, sobrinho, neto, vizinho, afilhado, paciente, De uma forma ou de outra. funcionário, né? Tudo, Funcionário. é. Então, então a gente está nessa missão aí. Perfeito, velho. Que papo bem interessante Massa aqui, demais estar aqui. porque Obrigadão. de fato a gente precisa ouvir essas coisas, porque muita gente, né, acha que é só, né, Pastor, o autista é muito inteligente. é, Os autistas são muito inteligentes. Não, meu irmão. é muito Segure além. sua onda aí, não romantize não. Cada caso é um caso. Sim, perfeito. João, estamos chegando aqui, né, no fim do nosso episódio. E aqui queremos de fato te agradecer, meu irmão, por ter vindo, por ter compartilhado essas histórias aqui com a gente,
trazer um pouquinho, né, dessa vivência de 13 anos, que não é 13 dias, É, né? isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, Amém. você e toda a equipe lá do Instituto. Pode contar com a Promed, com a gente aqui, o que puder fazer por vocês. Já conto, né? Com a Promed. Com certeza. Então, assim, queremos de fato te agradecer, né, por ter vindo, Sim. as portas que estão sempre abertas para você. Muito obrigado mesmo. Agora eu quero deixar aqui um espaço para que você possa, né, mandar mensagem, um agradecimento, seja, o espaço é seu, Show, velho. né? Primeiro eu dizer, voltar a repetir, né? Que ninguém faz nada só. Então eu sou apenas a voz de um moído de gente, né? Que está lá no Mãos, fazendo a diferença. Então eu não vou nominá-los, porque eu posso pecar e não falar, né, o nome de alguém. Mas todo esse time, né, muito obrigado. Aos parceiros, né? Rapaz, eu não posso. A gente teve um milagre com Dona Maísa, então um abraço, Dona Maísa, Olha, né? Maísa Confecções, grande parceira do Instituto Mãos. Então, ninguém faz nada só. A gente está apenas nessa ciranda da vida aí, segurando na mão do outro para alcançar coração. A missão é mostrar que essas pessoas são amadas, sim, sim. que desistir não é opção e que a terapia do Mãos ela faz sentido, ela muda realidades, ela traz dignidade e ela está acontecendo aqui em Jequié, esse movimento. Lá no Pau Ferro, onde quando eu fui abrir o Instituto Mãos, eu escutei de um vizinho para não abrir no Pau Ferro, porque no Pau Ferro nada vai para frente. Né? E a gente está mostrando que vai para Sim, sim. frente. Referência na Bahia, referência no Brasil, dentro do Pau Ferro. Que bom. Muito obrigado à Promed por acreditar e confiar no Mãos e ser essa parceira que é. E a gente está junto aí na missão de fazer o Que bem. bom. Viu? Perfeito. Mais uma vez, parabéns, né? E agora eu quero que você diga aí, né, como é que as pessoas podem achar o Instituto Mão, seja lá de Boa! Brasília, Oxe. de Manaus ou aqui, né? É isso aí, arroba Instituto Mãos no Instagram, institutomãos.org.br aí do site. No YouTube é Instituto Mãos também, no TikTok está Instituto Mãos. Então você também pode estar ajudando, né, de onde você estiver, 1 centavo, 2 centavos, faz toda a Faz a diferença, né, diferença. completa. Então vem com a gente aí porque pessoas precisam de pessoas. E quem quer fazer uma visita presencial aqui, o endereço, É isso pode aí. ou- Bacana, boa, boa. É na Rua João Rosa, 385, Jequiézinho. Horário comercial de segunda a sábado aí. É só ir. E leve o café, que lá a gente faz o café. Leve, o café tá caro, tá né? caro, né? Então leve o café, lá a gente faz o café e a gente Que toma. bom. Legal. Mais uma vez, muito obrigado, João, né? E aqui estamos chegando, né, no fim do nosso episódio. Quero agradecer a você, a sua audiência. É, curte, comenta, compartilha, que um assunto... Escreve. se inscreve no canal, não pode se esquecer. Então, assim, muito obrigado, João. Assim, Mãos. né? É Tu assim, faz né? pra lá, eu faço pra cá. É assim, né? É Pronto, isso aí. perfeito. Tamo junto. Show de bola. Valeu.